Mas até dizer, você é messiânico, eu sou verdadeiro messiânico, porque eu falo... Não, eu vou explicar porque eu sou verdadeiro messiânico. Todos nós aguardamos o Mashiach. Eu falo anima... Primeiro com Ben Yosef e agora com Ben David. Anima, amin, bemunat, lemar, bibiata, Mashiach, becholam, shavô. Eu sou verdadeiro Mashiach. Que eu espero de uma maneira inocente. Ele vai chegar e o dia todo eu tô estudando Torá. Mas será que você não está sendo muito inocente, Mirra? Não tô sendo. Tá sendo inocente. O Mirra agora é toda a verdade e nós somos toda mentira. A Bíblia vai dizer que o inocente ele se torna até tolo. Será que você não está sendo tão inocente que não viu que ele já chegou? Grande prova disso, depois trabalharemos mais. Olha, mas o Mirra disse uma coisa interessante. Israel não é mais amado e não é um filho exclusivo. Mais ou menos isso, né, Mirra? Ele é um filho a quem foi lhe dado uma obrigação de carregar os mandamentos. Os 613 mitzvot. Exatamente. Todo mundo é filho de Deus. Eu tenho a obrigação de fazer 613. Deus quis de mim 613. E de vocês 7. E uma das 7 é não cometer idolatria. Ou seja, não acreditar em Jesus. Não. Aí a gente vai falar sobre isso. Sobre este debate do canal do YouTube da Mais FM, deixarei o link completo na descrição. O debate reuniu pastores e rabinos para falar sobre a teologia da substituição. Aqui, o rabino fala que os mandamentos da lei de Deus, que se encontram nos 5 livros escritos por Moisés, contêm 613 mandamentos. O rabino diz guardar os 613 mandamentos, se referindo ao povo judeu, e que para o não-judeu são somente 7 mandamentos. Só que esses 613 mandamentos, muitos deles não são só para o povo hebreu. Em Levítico, dos capítulos 17 a 19, descreve uma lista de mandamentos que era para o hebreu e para o estrangeiro. Da mesma forma que o hebreu que está na aliança com Deus é exigido para não comer sangue, não cometer zoofilia, não ter relações sexuais com a pessoa do mesmo sexo, derramar o sangue do animal após a caça e entre muitos outros mandamentos, também é exigido ao estrangeiro que está na aliança, e nenhum destes já mencionados se encontra entre os 7 mandamentos para os gentios. E essa ideia de somente 7 mandamentos para os não-judeus é algo que vem no 3º século depois de Cristo. Até para um judeu é impossível guardar todos os 613 mandamentos, porque alguns deles que é específico para certo grupo de pessoas guardar. Por exemplo, tem mandamentos para os sacerdotes, para os agricultores, para mulheres, para o nazireu, para o rei, somente para homens, para leprosos e para muitas situações específicas. No final, o rabino fala que, segundo a lei, os cristãos cometem idolatria ao ensinar Jesus como o Messias divino. Isso porque ele não acredita na Trindade e acredita que o Messias será um mero ser humano. Mas a própria lei ensina a ideia de uma unidade composta na divindade. Veja em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis, nos capítulos 18 e 19, vemos Abrão recebendo 3 mensageiros. No verso 22, relata que 2 daqueles 3 homens foram a Sodoma para destruí-la. O que ficou conversando com Abraão, o texto já identifica como sendo o próprio Deus. No capítulo 19, verso 24, na tradução literal do hebraico, fica claro que os 2 que foram destruir Sodoma e Gomorra fazem parte também da divindade. Veja a tradução ao pé da letra como fica. O Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre desde o Senhor do céu. Gênesis capítulo 18 mostra também que o próprio Deus pode vir em forma humana e ainda se alimentar, como ocorreu ao provar os alimentos feitos por Sara. E quanto ao Messias ser divino, a Bíblia hebraica está cheio de textos que mostram a divindade do Messias. Leiam Salmo capítulo 2, Daniel capítulo 7, dos versos 9 ao 14, Salmo capítulo 110, Zacarias capítulo 6, versos do 12 ao 13, Salmo 45, versos 4 a 7 e Isaías 9, versos 6 e 7. Apesar que no judaísmo antigo não havia uma unanimidade a respeito de como seria o Messias, havia uma linha de pensamento que entendia que o Messias seria divino. Veja essas citações. Disse o profeta à casa de Davi: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e tomou sobre si a lei para guardá-la. Seu nome é chamado desde a eternidade, maravilhoso, Deus poderoso, que vive eternamente, o Messias, cuja paz será grande sobre nós em seus dias. Targum, Pseudo-Jonathan, comentando sobre Isaías 9, verso 6. Pois está longe de mim o Consolador, o restaurador da minha alma.
qual é o nome do rei Messias? Disse Rabi Abba bar Kahana. Seu nome é Senhor, como foi dito Jeremias 23:6, e este é o nome pelo qual ele será chamado. Senhor é nossa justiça. Lamentações Rabá, Parashá 1:51. Além desse, tem muitos mais outros textos rabínicos que afirmam-se o Messias ser divino. E agora, o rabino aí do debate, será que considera esses rabinos antigos como idólatras também? Mas é o seguinte, você precisa me responder o seguinte. Essa coisa de, o povo de Israel, e o próprio Jesus falou que você acredita nele como Deus. Que ele não veio abolir a lei. Sim. Isso lá em Mateus, isso. Sim. Mas depois você abre Efésios 2:15, Hebreus 8:13, Colossenses 2:14, lá está escrito assim, que a lei foi abolida ou cravada na cruz. Tá lá isso aí. Então, assim, você vê o Novo... Eu te falo isso sempre, pastor Marcelo. Sim. O Novo Testamento, ele é inconsistente. Uhum. Não dá para o seu Deus, que é o tudo para você, que é o Mashiach, é o Deus e tudo, fala, não vou mudar a lei. E depois, no mesmo testamento, eu sei que é outro que escreveu, diz, não, acabou na cruz. Uhum. O único povo que até hoje mantém as tradições é o povo de Israel. Que com a linhagem rabínica é o único. Aqui o rabino usa o argumento dos pastores antinomistas para tentar provar a incoerência do Novo Testamento, citando textos das cartas de Paulo. Essa postura de muitos cristãos de objetar contra a lei de Deus afasta muitos judeus de aceitar Jesus como Messias. Ele responder cada texto citado e provar que tanto o rabino quanto aos pastores contrários à vigência da lei de Deus usa esses versos paulinos fora do contexto. Paulo sempre acreditou que a lei tem ainda seu papel na aliança. O que ele criticava era o uso indevido da lei como meio de salvação ou por questões nacionalistas, que obrigava os gentios a se tornarem judeus pela imposição da circuncisão, na qual Paulo entendia que essa parte da lei não era para ser imposta ao gentio, pois entendia que a salvação provida pelo Messias era tanto para os judeus como também para os gentios, conforme está em Romanos 1, verso 16. A lei sempre teve o papel na aliança de nos instruir. Sobre isso expliquei no primeiro vídeo do canal. Em Romanos capítulo 7, verso 7, Paulo escreve sobre a função da lei como nossa instrutora, pois ela nos ensina sobre a nossa natureza pecaminosa, nossa condenação, e ao mesmo tempo aponta a solução através dos mandamentos que regiam o santuário, em que o cordeiro morre no lugar do pecador arrependido. No verso 12 do mesmo capítulo 7, Paulo fala que a lei é santa, justa e boa, pois ela reflete o caráter de Deus. Agora vamos aos textos citados pelo rabino. Estarei usando a versão NVI. Efésios capítulo 2, versos 14 a 15 diz: Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. A palavra no grego dogma, traduzida erroneamente por ordenança, sempre aparece no Novo Testamento ligado a ideias, doutrinas ou decretos humanos. A palavra ordenança no grego é dikaioma, e essa palavra sim é ligada a ordenanças divinas. Paulo está trabalhando no capítulo 2 de Efésios que em Cristo o muro de separação que dividia judeus e gentios foi derrubado, cumprindo assim Isaías 56, em que os gentios se uniriam a Israel para adorar o Deus verdadeiro, e Daniel 9, verso 27, que profetiza que na semana em que o Messias seria morto, confirmaria a aliança com muitos. E no templo havia um decreto de inspiração humana que separava os gentios dos judeus, e é esse dogma criado por mera interpretação humana que Deus quebrou em Cristo Jesus. Agora, principalmente através do ministério de Paulo, os gentios estavam conhecendo as instruções de Deus, que é a sua lei, e a respeito da salvação pelo Messias. A palavra de Deus restrita aos judeus agora estava sendo levada a todos os cantos da terra. Em Hebreus 8, verso 13, tampouco Paulo está falando contra a lei de Deus ou contra a aliança com o povo de Israel feita no Sinai. Vejamos o texto de Hebreus em questão. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Antes deste versículo, nos versos 8 ao 12, Paulo cita Jeremias 31, dos versos 31 ao 34, que relata a restauração da aliança com Israel e Judá e da promessa que a lei ia ser colocada nos corações. Vemos aqui então que Paulo não está falando em abolir a lei, pois cita um texto que fala da vigência da lei na nova aliança. Ao falar que a nova aliança tornou antiquada a anterior,
É no sentido que ele trabalha no capítulo 8 a ideia de um sacerdócio superior ao dos levitas, pois era a sombra que encontrou a sua realidade. A realidade aqui que, no caso, era o sacerdócio inaugurado por Jesus em sua ascensão ao céu. Até neste ponto é errado falar que os mandamentos ligados aos rituais no templo foram abolidos. Na verdade, foram cumpridos, pois todo o trabalho de oferecimento de sacrifício e intercessão continua com Jesus, só que superior. O último verso mostrado pelo Rabino, Colossenses 2, verso 14, também não fala da abolição da lei, e sim do título de dívida que constava contra nós, que no grego é a palavra xerógrafon. No grego, novamente, aparece a palavra dogma, que mais uma vez não seria correto traduzir por ordenanças, como está na maioria das versões em português, e sim, neste caso, decreto. A tradução literal ficaria assim: tendo apagado o escrito de dívidas que era contra nós, em forma de decretos, que nos era oposto, ele o removeu do nosso meio cravando na cruz. Mas, Mirra, nem você, querido, com muito respeito, consegue cumprir os 613 mandamentos. Você consegue? Eu já te falei, porque a gente não tem Beit HaMikdash hoje, exatamente. não dá, mas isso não quer dizer que eu estou isento dos outros que dá para fazer. Tem tantos Agora, mandamentos. se você transgrediu um mandamento dali, você não transgrediu todos, Mirra? Não. Lógico que sim. Não, de jeito nenhum. Se você desobedecer um, você desobedeceu toda a lei. Não, se eu sem querer abrir a luz no Shabat, fiz um erro, ou até mesmo de propósito, eu fiz um Hilul Shabat, como a gente chama. Mas o seu Shabat não acabou. Não, eu tenho que continuar cobrindo o Shabat. Tamshir. Cumprir o Shabat assim. Não funciona isso que agora que não tem um templo, tudo se resume que um homem morreu na cruz e agora pronto, ele está perdoado. Olha, eu vou... O próprio Jesus ensinou que ele veio tornar a lei plena, ou dar sentido completo a ela, e não veio para aboli-la. Porque a palavra cumprir, que é pleró, em Mateus 5, verso 17, dá esse significado de tornar completo. O pastor Marcelo, para invalidar a lei, usa o argumento que, para cumprir a lei, deve seguir todos os 613 mandamentos na íntegra. Como falei anteriormente, nem todos esses mandamentos eram de caráter universal, e nem por isso devo deixar de guardar os mandamentos que a lei requer de mim. Quando Tiago fala que se deixar de cumprir o mandamento e culpado de quebrar a todos, Tiago está falando que devemos cumprir todos os mandamentos que cabe a cada um. Inclusive, ele cita diversos mandamentos da lei em seu texto e ainda escreve que fé sem obras é morta. Leia os capítulos 2 e 3 de Tiago e veja o contexto. Embora as obras não nos salvam, mas ela evidencia que estou salvo, ao Espírito de Deus realizar uma obra de transformação em mim. Antes sobre a condenação, agora em Cristo, somos novas criaturas, tendo a lei escrita no coração, ou seja, passamos a refletir o caráter de Deus. Veja o texto de 1ª Carta de João, capítulo 2, versos 1 ao 6. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, pastor Calixto, eu tenho certas reservas com relação àquilo que foi dito que Paulo escreveu e aquilo que foi dito que Jesus disse. Tá. Porque, a bem da verdade, nós temos que entender que o Evangelho, ele tenta reproduzir a voz de Jesus, a fala de Jesus, mas ele é apenas, obviamente, uma composição tradicional que surgiu a partir de tradições orais acerca do que Jesus teria falado. Na verdade, nós estamos sem condições de julgar as palavras de Jesus, porque o que temos dele, na verdade, foi escrito por pessoas que não ele. Embora Jesus não tenha escrito seus ensinos e seus milagres, tudo o que fez e ensinou foi registrado por testemunhas oculares, no caso 4. O leitor ainda tem a opção de comparar e ver qual foi mais preciso, diferente se fosse só um.
E até por haver algumas divergências de detalhes nos relatos, fortalece a ideia de que eram testemunhas oculares diferentes. Seria estranho se em tudo houvesse harmonia, o que passaria a suspeita de haver um autor ou que os 4 combinaram antes de escrever os evangelhos, corrigindo assim as pequenas divergências. Ou seja, embora Jesus não tenha escrito seus ensinos, os escritores dos evangelhos procuraram serem precisos ao passar para o texto. Esse é o primeiro ponto. Paulo de Tarso é uma figura um tanto quanto questionável, acredito. Por conta de que, quando nós temos todo o contexto bíblico do chamado Antigo Testamento, ou Tanakh, na verdade, né, nós percebemos que Israel continua como povo de Deus. Porém, o que acontece é que quando surge a igreja, a percepção que temos é que, na verdade, aparentemente, a questão da gentilidade, a partir de Paulo, que toma a figura de proa, toma a frente, e os judeus, daí no caso, estariam sujeitos a isso. Aí que está o grande problema. Por quê? No texto do Tanakh, Jeremias 16, 19 a 20, não fala que os gentios irão buscar os judeus. Os judeus estariam preparados, prontos para receberem os gentios, nesse aspecto. Ou seja, todas as nações pagãs do mundo viriam e diriam: os deuses que nós recebemos são, na verdade, mentira. Sheker, mentira. Vão. São absolutamente nulidade. Também Zacarias 8, 23 fala dos gentios buscando Israel, não ao contrário. E pela ideia de Paulo, agora, para que os judeus possam ser incluídos no que ele chama de Israel de Deus. Se ele fala Israel de Deus, é sinal que ele pensa que existe um Israel que não é de Deus. Então, os judeus teriam que ser incluídos na igreja, né? Segundo a versão do evangelho dele, e não das colunas de Jerusalém, dele, o meu evangelho, ele diz. Aí sim, então, os judeus fariam parte do Israel de Deus. Então, aí está o grande problema. Okay. Aí está a grande questão. Porque a igreja que venceu não foi a igreja judaica semita, a comunidade semita. A igreja que venceu foi a igreja de Paulo, o sistema que se estabeleceu em Roma e de lá se desenvolveu no cristianismo que nós temos hoje em dia. Ok, então, professor. É um equívoco dizer, por exemplo, que a igreja seria uma continuidade de Israel, mas sim, na verdade, é o subproduto dela. Olha, o subproduto aí pegou o Betão. Não no sentido pejorativo. Ah, mas tá, entendi, sim. Um produto, né? Realmente um resultado de uma visão um tanto quanto distorcida da ideia de lei, da ideia de Torá, de Tanakh e de pacto. O senhor diz, quando o senhor diz distorcida pelos conceitos de Paulo? Exatamente, e depois dele, posterior dele. Então, vou lhe fazer uma pergunta que talvez não se sinta ofendido, professor, por favor. Não, de forma alguma. Mas o senhor, então, não acredita na inspiração dos escritos de Paulo? Em absoluto. Mais uma vez, Paulo sendo citado erroneamente para justificar que a igreja se separou de Israel. Mas esses argumentos não passam pelo crivo bíblico. Paulo, quando diz em Romanos 11 sobre o Israel de Deus, ou sobre o todo Israel, Paulo está com Deuteronômio 29 em mente, já que lá aparece a expressão o todo Israel. Em Deuteronômio 29 fala que o Senhor fez aliança com o todo Israel, que compreende tanto o hebreu como o estrangeiro no meio dele. Obviamente que os judeus que rejeitaram Jesus como Messias se afastaram da aliança, pois não é a etnia que salva, e sim a graça divina do Messias. Apesar que o apóstolo considera eles com uma vantagem sobre gentil, por ter sido confiados a eles os oráculos sagrados, mas se não vivem em conformidade com essas verdades, também perde a bênção da aliança. Paulo se considera parte do povo judeu e fez um voto de Nazireu para provar que não estava quebrando a lei. Veja em Atos 21, verso 17 a 26, capítulo 22 e verso 3. Filipenses 3, verso 5. E sobre a cogitação da rejeição de Deus a Israel, Paulo escreveu: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Romanos 11, versos 1 e 2. Então a teologia da substituição não pertence a Paulo, ele sempre trabalha a ideia da inclusão, pois crê que Israel, o povo da aliança, é composto de judeus e gentios crentes no Messias vindo e que está por vir, que é Jesus.
A separação da igreja da comunidade judaica ocorre no IV século, quando a maioria da membresia da igreja é composta de gentios e a união com o império fez tomar votos nos concílios condenando práticas judaicas como comemorar a Páscoa na data judaica, colocando o domingo como dia a ser guardado e incentivando o jejum no sábado, fazendo ser um dia sem características festivas como é no judaísmo. Historiadores da igreja do V século descrevem que muitas igrejas ainda guardavam o sábado. Veja o que diz Souzome, um desses historiadores. Olha o que ele escreve. O povo de Constantinopla e de quase todas as igrejas se reúnem no sábado, bem como no primeiro dia da semana, costume que nunca é observado em Roma e Alexandria. No primeiro século, com Paulo ainda vivo, ele chama o grupo de seguidores de Jesus da seita do caminho, na qual ele também se incluía, isto está em Atos 24 e verso 14. Ou seja, como mais uma seita entre diversas dentro do judaísmo do Segundo Templo. Já no IV século, a igreja se vê como uma nova religião separada do judaísmo, incentivada também pelo imperador Constantino a ser distinta. Vou deixar na descrição os links de livros que trabalham a nova perspectiva sobre Paulo com relação a Israel e à lei. O Jesus Tem isso- tudo a ver. Deixa, eu te respondo, Tem meu tudo a fechado, mas ver. deixa eu te responder o negócio da Torá oral. Vai lá. Os sábios da Torá oral, ele, diferente do mundo reformista e messiânico que inventaram, aliás, o mundo messiânico é uma coisa dos Estados Unidos 1960. Tá te batendo, viu, Chay? Tá te batendo. Já o senhor vai ter a oportunidade de responder. É uma seita que começou em 1960. Mas Quer até dizer, você é messiânico, ô Mirra. eu sou verdadeiro messiânico, porque eu Não. falo... Não, eu vou explicar porque eu sou verdadeiro Todos messiânico. nós aguardamos o Mashiach. Eu falo anima... Primeiro bem eu como Ben Yosef e agora como Ben David. Anima, amin, bemunat, lema, bibiata, mashiach, bechol yom shavot. Eu sou o verdadeiro Mashiach. Que eu espero de uma maneira inocente. Ele vai chegar e o dia todo eu estou estudando Ricardo. Torá. Mas será que Diferente de você não está messiânico, sendo muito tu di- inocente, Mirra? Não, não tô Ah, sendo. tá sendo O inocente. Mirra agora que é Paulo toda a diz que verdade, nós alguns somos toda inocentes- mentira. A Sim, Bíblia meu vai Deus do dizer céu. que o inocente ele se torna até tolo. Será que você não está sendo tão inocente que Pastor não viu Calixto, que ele já chegou? se eu Aqui o Rabino coloca o movimento do judaísmo messiânico como se fosse de 1960. Ocorre que os primeiros seguidores de Jesus eram judeus e passaram a ser chamados de nazarenos, ou messiânicos, que é a palavra para cristão advindo do hebraico. No IV século, com a rejeição da identidade judaica da igreja, houve um cessar da comunidade de judeus seguidores de Jesus. Na década de 60, o que ocorre é uma restauração deste movimento do primeiro século após anos de antissemitismo na igreja. A fala do pastor sobre o Messias filho de José e filho de Davi foi desenvolvido na tradição judaica para explicar os dois momentos profetizados sobre a vinda do Messias. Isaías 53, Daniel 9 e Zacarias 12 descrevem ele como sendo morto. Para essa tradição, então, esse Messias que viria seria descendente de José, que morre em uma batalha em prol de Israel. E depois vem grande caos. Já Daniel 7 e Salmo 110 fala do Messias rei, que irá dar continuidade à linhagem de Davi. E para esta tradição, o Messias filho de Davi cumpriria com esta parte destas profecias, que ele viria, vingaria o Messias filho de José e destruiria os inimigos de Israel e estabeleceria um reino messiânico. Nos que cremos em Jesus como Messias, cremos que estes dois tipos de profecias messiânicas se aplicam a ele. Uma na sua primeira vinda, o morrer por nós, para nos redimir, e a segunda, para restaurar o seu reino aqui na terra, após julgar e condenar os ímpios. Com este reacting eu termino por aqui. Espero você no próximo vídeo.